Martin Lutero lecionou, ele ensinou, um amigo dele chamado Frederico, o príncipe Frederico III, que acolheu ele lá, só da casa desse príncipe Frederico, ele tinha mais de 1 milhão, trazendo para a época, traduzindo para a época de hoje, mais de $1 milhão só de relíquias. Lá você poderia encontrar um prédio que levou Jesus na cruz. Lá você poderia encontrar um pedaço do espinho da crucificação. Então lá tinha tudo isso para fazer com que o povo se apegasse, tivesse um pouco de certeza, um pouco de segurança. Então era assim que eles faziam. Então eles usavam as relíquias, as indulgências, para vender e acumular dinheiro. Falando sobre a final, os padres, os sacerdotes, os papas, eles eram os mais promíscuos possíveis. Eles participavam de orgias, de assassinatos. O Papa que foi da época do Lutero era chamado de Papa Leão X. Era um rico. Ele era da família dos Médici. Era um cara muito rico. Muito rico, muito rico. O que antecedeu a ele era um cara que era assassino. Então eles tinham amantes, eles tinham tudo. A igreja estava afundada na imoralidade. Agora escuta, quando eu falei no início que os estados, os príncipes nobres, estavam se revoltando porque tinham que mandar dinheiro para Roma, não era só mandar o dinheiro para Roma, que era para ficar no lugar da região deles. Era que a igreja pregava que você tem que ser humilde. A igreja ensinava que a ostentação lhe levou para o inferno, mas eles eram riquíssimos. Eles eram hipócritas. Eles pregavam que o povo tinha que ser humilde, tinha que ser pobre, mas a igreja ostentava riqueza. Riqueza sobre riqueza. Martin Lutero ele escreveu uma tese, a tese de número 86, vou falar aqui. A tese de número 83. A tese de número 86 diz assim: porque o Papa, cuja fortuna hoje é mais principesca do que a de qualquer credo, não prefere edificar a Catedral de São Pedro de seu próprio bolso, em vez de o fazer